Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos continuar falando sobre o Egito Antigo no período do Reino Médio, mas a partir do ponto de vista das crenças. Vamos ver aí um pouco como as crenças se desenvolveram ao longo desse período. Vamos falar sobre alguns deuses aí, sobre a questão funerária, enfim, várias questões aí que envolvem todo esse universo de crenças que eram muito importantes para os egípcios e que caracteriza muito essa sociedade nesse período. Então, antes de começar, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Eu vou começar falando sobre as partes do indivíduo, porque os egípcios, eles acreditavam que o universo era um todo, né? Era um grande sistema, e que nós, seres humanos, fazíamos parte desse sistema, e que nós, enquanto indivíduos, também éramos compostos por algumas partes. Para os egípcios, o indivíduo ele era dividido em 7 partes, ele tinha 7 partes. E essas partes, elas se separavam no momento da morte, e elas se uniam novamente a partir dos ritos funerários. Que partes são essas? Primeiro, o corpo, não é? Cabeça, braço, mão, pernas, enfim. O corpo do indivíduo era uma de suas partes. E esse corpo ele precisava ser mantido, inclusive depois da morte. Porque a morte para o egípcio não era o fim da vida. A morte para o egípcio era uma grande viagem para a vida eterna, para o mundo de Osíris. O corpo também é essa grande base, esse grande suporte, melhor dizendo, para as outras partes do indivíduo. Então, sem o corpo, as outras partes não conseguem existir. Esse corpo ele precisava ser mantido para que a pessoa vivesse no mundo de Osíris, né, no mundo dos mortos. E como que faz isso? Através da mumificação. Então, a mumificação ela existe justamente para manter este corpo, que é uma das partes do indivíduo. Outra parte do indivíduo é o Ka. O Ka, ele é como se fosse o fluido vital, sabe? Aquilo que anima o corpo, é aquilo que nutre o corpo. Então, quando a pessoa morria, dentro dos ritos que se faziam, precisava, periodicamente, dar oferendas para este morto, porque isso nutria o Ka. Outra parte do indivíduo, essa é mais difícil de explicar, mas vamos lá, é o Ba. O Ba, ele é uma manifestação externa do indivíduo. Talvez a palavra que para nós melhor explique o que é o Ba, ele funciona como se fosse a alma ou o espírito do indivíduo. Por quê? Porque ele tem a característica de movimentação. Eles acreditavam que durante o dia o Ba saía, perambulava por aí e à noite ele voltava para a tumba, né? Então ele para se reunir com o corpo de novo. E o Ba ele também está ligado à personalidade do indivíduo. Então por isso que talvez alma, espírito, enfim, seja uma palavra que nós usamos hoje que melhor nos explique o que é o Ba, porque o Ba é meio complicadinho de entender. Mas essa é a ideia, né? Uma manifestação externa do indivíduo que se movimenta por aí, mas que à noite precisa retornar para a tumba, tá? O mesmo acontece com a sombra, só que a sombra mesmo do indivíduo, só que a sombra ela tem a função de proteção e ela está ligada também à presença de Ra. Por quê? Porque a sombra ela aparece a partir da incidência de luz. Então o Ra é o sol, então o sol incidido ali na pessoa faz a sombra e ela também se movimenta, conforme a gente anda, a sombra vai andando atrás, né? A gente se vê na sombra aí. Então a sombra, ela tem a função de proteção para o indivíduo e ela tem a ver também com a presença de Ra nesse indivíduo, ou próximo desse indivíduo. O que diferencia ela do Ba. Outra parte também do indivíduo, e aí é a parte mais importante de todas, é o Ibi. O que é o Ibi? O Ibi é o coração, é o centro das emoções, é o centro intelectual, é o centro da ação, é o principal órgão do indivíduo, é aquele órgão que será colocado na balança de Maat, no julgamento de Osíris. É a parte mais importante de todas, assim. Claro, todas elas vivem em conjunto para formar o sistema único que é o indivíduo. Mas o coração, ele tem essa coisa a mais. Para os egípcios, o cérebro, que pra gente é o mais importante, para os egípcios não. Então, sempre que vocês ouvirem falar sobre Ibi, saibam que é coração.
Outra parte também muito importante é o reino. O que é o reino? O reino é um nome. Lembra no vídeo passado que eu falei do faraó que mudava de nome várias vezes e que o nome era importante? O nome é importante justamente por isso, porque ele é uma das partes do indivíduo. Um nome bem escolhido trazia sorte para esse indivíduo durante a vida. Um nome mal escolhido trazia azar para este indivíduo. O nome, ele é a essência do indivíduo, aquilo que o define. Inclusive, as pessoas poderiam ter vários nomes. Então, tinha o nome institucional, que ele usava. Então, por exemplo, o faraó ele tinha o seu nome institucional de faraó, né, o seu Horus. Tinha também o nome religioso, então, que é aquele nome que a pessoa utilizava durante os cultos, durante a sua fé, né, exercendo a sua fé. Tem também o nome secreto, que é aquele nome que ninguém deve saber, porque se a pessoa souber o seu nome secreto, a pessoa tem acesso à sua essência, então ela pode utilizar das suas vulnerabilidades para te atacar. Então, esse nome secreto ninguém poderia saber, só a pessoa mesmo, o indivíduo. E o nome substituto, que é aquele que ele vai colocar no lugar do nome secreto, aquele nome que as pessoas vão conhecer ele. Então, vários nomes, e as pessoas precisavam, dentro da crença, da cosmovisão, escolher bem esses nomes para que ele tenha sorte na vida. Após a morte, o nome, o rei, ele não pode ser esquecido. Sempre que alguém vai fazer uma oferenda para o Ka, é para o Ka de alguém. Porque se ele só faz a oferenda, o Ka não vai saber para qual Ka que é. E o nome esquecido, o nome deixado de lado, significa a morte no sentido do fim da vida, né? Isso não pode acontecer, porque o indivíduo precisa se manter vivo no mundo de Osíris. Então ele precisa ter o nome dele sempre mencionado. Então nas tumbas você tinha ali, nos escritos dos sarcófagos ou nos escritos das pirâmides, dos faraós, várias vezes o nome do indivíduo, para que toda vez que alguém lesse aquilo, lesse também o nome daquele indivíduo para que manter ele ali. Então tudo isso dentro dessa crença, dessa cosmovisão. E por fim, a última parte é o AKH, que é a parte do indivíduo depois que todo o rito funerário finalizou. E isso é representado por um pássaro, que é o pássaro Ibis. É um pássaro muito famoso que a gente vê aí em várias inscrições egípcias, vou deixar a imagem dele aqui. Então essa parte, o AKH, é representada por esse pássaro, é justamente essa junção de todas essas partes do corpo após a morte. E é aí que faz o indivíduo ser inteiro de novo, ser completo de novo, para viver aí na vida eterna no mundo de Osíris, no reino de Osíris. Quis começar o vídeo falando sobre todas essas partes do corpo, porque a gente vai ouvir muito disso daqui para frente, sobretudo na literatura, e é importante a gente saber entender cada uma delas. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da religião no Reino Médio, e começando a falar sobre o culto a Osíris. Então, é o grande momento de Osíris. Quando a gente falou lá sobre o primeiro período intermediário, fim do Reino Antigo, a gente viu que Osíris já estava ganhando muito culto, ele já estava deixando de ser aquele deus da agricultura, passando a ser um deus maior, mais reverenciado. E nesse momento do Reino Médio, então, é um momento de maior reverência a Osíris. E isso, né, esse momento, a gente denomina hoje em dia como democratização das crenças funerárias. É evidente que a gente utiliza essa palavra democratização porque é a que melhor explica esse pensamento, essa visão de mundo, essa crença lá do mundo egípcio. Os egípcios eles não tinham a noção de democracia que a gente tem hoje, mas a gente utiliza essa palavra para facilitar o nosso entendimento sobre esse período. Então, a democratização das crenças religiosas. E por que que isso passa a acontecer? Porque as pessoas passam a acreditar que todo mundo, todas as pessoas, todos os indivíduos possuem o Ba. Não só o faraó. Então, lá no Reino Antigo, só o faraó possuía o Ba. E aí, conforme o tempo foi passando, as crenças foram se mudando, se diversificando, passou-se a ter também essa crença de que as pessoas todo mundo tinha o Ba. Então, se todo mundo tem o Ba, todo mundo precisa de ritos funerários. Porque no tribunal de Osíris, quando a pessoa era absolvida no tribunal, e a gente vai falar daqui a pouco, o Ba retornava para o corpo, né? Então tudo se juntava novamente e aí a pessoa se tornava um justo de seu nome. Então agora, para a pessoa ir para o mundo de Osíris, para o reino de Osíris, se tornar um Osíris, ela precisava ter uma vida seguindo os preceitos de Maat, e eu já falei sobre os preceitos de Maat aqui no canal, vou deixar o vídeo. Ela precisava ter os ritos funerários adequados
e saber fazer a travessia até o mundo de Osíris. Porque, como eu falei para vocês, a morte não era o fim da vida, a morte era uma grande travessia, era uma grande viagem. Essa viagem ela não era uma viagem fácil, no imaginário deles, era uma viagem difícil, que precisava da ajuda de quem estava na terra. Todo esse processo, a mumificação, as oferendas, os escritos dos sarcófagos, tudo isso fazia parte e ajudava o indivíduo a fazer essa travessia até Osíris. E aí já entrando na parte do julgamento. O que acontece? Depois dessa travessia, as pessoas encontravam o deus Anubis. Esse deus é o deus da mumificação. É ele que é responsável de levar essa pessoa até o tribunal de Osíris. Então Anubis, a pessoa chegava com Anubis, e aí ela encontrava ali então 42 juízes divinos, eles que julgavam essa pessoa. Também estavam ali o próprio Osíris, Maat e Amit, também algumas outras deusas ali. Quando ela chegava, ela fazia a confissão negativa, que surge nesse momento do reino médio, que ela vai dizer que ela não matou, não roubou, não fez coisa errada com o amiguinho, não prejudicou ninguém e tudo mais. O coração da pessoa era pesado na balança de Maat, então num prato tem o coração, no outro prato a pena de Maat, que representa aí essa deusa. Haviam outras duas deusas que testemunhavam sobre o indivíduo, né, falavam sobre esse indivíduo, e aí ele poderia ser absolvido, ou seja, o seu coração não pesava mais do que a pena de Maat, então a balança ficava equilibrada, ou ele poderia ser condenado, e aí neste caso o coração dele é mais pesado que a pena de Maat, e sendo condenado ele era engolido pela Amit. Então, Amit era um animal que era um híbrido ali entre jacaré e hipopótamo. Então, a pessoa sendo absolvida no tribunal de Osíris, ela se tornava um justo do seu nome. Isso vocês vão ver muito na literatura. Então, quando mencionar uma pessoa que já morreu, fulano de tal, justo de seu nome. Porque no entendimento ali, a pessoa já tinha passado pelo tribunal de Osíris, tinha sido absolvido e era um justo de seu nome. Ser absolvido aproximava essa pessoa dos deuses, as pessoas se tornavam um Osíris. Tornar um Osíris não significa que ela é igual a Osíris, mas significa que ela está apta a viver no reino de Osíris, né? Na vida eterna do reino de Osíris. Osíris, sendo esse grande deus muito reverenciado, muito cultuado durante todo o Egito, ele tinha um festival dele que acontecia em várias cidades do Egito, que é o festival de Koyake, acho que é assim que se fala, vou deixar escrito aqui. E o maior deles era feito na cidade de Abidos. E as pessoas, inclusive, faziam peregrinação até Abidos para esse festival, que é a festa de Osíris, que marca o ciclo de vida e ressurreição e que dá início ao ano agrícola. A história de Osíris, ela me lembra, além de lembrar muito a história de Jesus, que a gente vai ver quando a gente falar de Jesus, mas ela me lembra muito a história de Dumuzi, também lá na Mesopotâmia, que também era o deus da agricultura e foi enviado para o mundo dos mortos aí por conta de uma questão ali com Ishtar e que periodicamente precisa voltar para que a agricultura exista. A gente vê que tem muitos paralelos entre esses deuses aí da antiguidade. Vamos falar um pouquinho sobre deuses e templos também, que é outra parte importante para a gente entender aí as crenças. E uma coisa que é importante a gente saber é que o panteão egípcio ele é muito extenso, você tem uma infinidade de deuses, e esses deuses eles são divididos em algumas categorias. Então a gente tem os deuses de estado, que são esses deuses maiores, Ísis, Osíris, Horus, Ptah, Anubis, Tote, que mais? Sete, Néfites, enfim, vários deuses que são esses deuses mais conhecidos que a gente tem hoje, que a gente fala muito quando a gente pensa em mitologia egípcia, a gente pensa logo nesses deuses, que são esses deuses de estado. Mas existiam outros deuses também. Existiam deuses locais, que eram deuses das cidades. Então, Osíris, antes de ser esse grande deus, ele era o deus da agricultura, o deus da fertilidade, né? E tem também os deuses dos lares, que eram os deuses que eram cultuados aí dentro das casas das pessoas. As pessoas tinham ali o seu altarzinho, faziam o seu culto, né, de proteção para sua própria casa, enfim. E eu tô falando isso para chamar atenção um pouco para essa coisa de como os deuses eles também iam mudando de categoria. Como eu falei, o Osíris antes era o deus da agricultura, da fertilidade, depois que ele se torna esse grande deus. O mesmo vai acontecer com Amon. O deus Amon, ele era o deus de Tebas, ele é o deus do ar, do vento,
Ele era um deus local, ali da cidade de Tebas. Porém, quando o centro político de Tebas, aliás, o centro político do Egito sai de Mênfis e vai para Tebas, esse deus ele começa a ser muito reverenciado, porque ele era o deus daquela cidade, e ele é alçado a essa condição de deus nacional. Então, o templo dele, que é o templo de Karnak, ele vai ser reformado, ele vai ser ampliado. Com o passar do tempo, ele vai se tornar um dos maiores templos da antiguidade, inclusive. Vou deixar umas imagens aí que a gente tem hoje do templo de Karnak. Então, esse deus Amon, ele sai também, assim como Osíris, ele sai dessa coisa de ser um deus local para ser um deus nacional. O grande momento de culto para esse deus Amon não vai ser agora no Reino Médio, vai ser mais para frente, lá no Império Novo. Mas agora já começa a crescer muito esse rito, esse culto a esse deus, então já é importante a gente ter em mente aí esse deus que é o deus do ar, o deus do vento, o deus da cidade de Tebas, que deixa de ser um deus local e passa a ser um deus de estado. Em relação a templos, uma coisa que a 12ª dinastia vai fazer, que é muito interessante, é reformar e construir grandes templos nos centros de cultos, assim, em várias cidades do Egito. Então, como teve no primeiro período intermediário, tiveram muitos conflitos, muitas guerras, muitos templos foram destruídos, a questão das crenças, elas diminuíram muito, né, no primeiro período intermediário. Quando a gente começar a falar sobre literatura, a gente vai falar sobre um tipo específico de literatura que tem nesse período, ali do início do Reino Médio, que é a literatura de lamentações, que foram escritos ali no Reino Médio, mas que se referenciavam ao primeiro período intermediário. Então, essa perda da fé, essa perda da crença, esse momento de crise. Então, os faraós, principalmente os da 12ª dinastia, eles precisavam, de alguma forma, recriar todo essa crença, né? Trazer tudo isso de volta. Eles fizeram isso construindo vários templos, estão fazendo novos cultos, e o interessante é que nesses templos os cultos eram para os deuses, mas era também para o próprio faraó, né? Essa personificação do culto em si. O faraó ele era cultuado por ele ser herdeiro de Horus, mas por ele mesmo também, né? Enquanto figura. E isso é muito importante. E aí a gente pode entender esse momento de duas formas. A primeira forma é justamente essa coisa da fé, da crença, de ele mesmo, junto com o governo, junto com a sociedade, acreditar nisso e ter essa cosmovisão dessa crença, mas também o uso político da fé em benefício próprio, porque nesses templos era o faraó, juntamente com toda a sua cúpula ali de governo, que escolhia os sacerdotes que iam liderar os cultos, enfim, as pessoas que iam trabalhar no templo. Então eles colocavam pessoas que eles confiavam, pessoas que, enfim, eram escolhidos por eles para liderar o culto, né, e consequentemente a fé nas crenças das pessoas comuns ali daquele local, daquela localidade, daquele centro de culto. Então a gente pode entender esse momento de duas formas. Esse novo desenvolvimento das crenças, no qual o próprio faraó também está incluído como um crente, uma pessoa que crê, mas também o uso político da fé para reafirmar a posição do faraó e a crença de ele ser a pessoa para governar o Egito. Falando um pouquinho sobre os complexos funerários, então, a partir da 12ª dinastia, os faraós, eles voltam a construir pirâmides, e aí, nesse momento, o reino antigo, ele passa a ser visto como aquele momento de esplendor do Egito. Os complexos não funerários, assim, dos nomarcas, eles variavam muito ao longo do tempo. Então, no começo, ali nos primeiros séculos, primeiros anos ali do Reino Médio, ainda eram grandes complexos, mas com o passar do tempo isso vai diminuindo, porque o poder do faraó vai se reafirmando cada vez mais. E tumbas, né, complexos funerários de pessoas ligadas ao governo também vai aumentando, né? Funcionários reais também, as suas tumbas também vão aumentando, vão tendo mais um luxo, né? Enfim, tem toda isso é um complexo mesmo, toda uma arquitetura. Isso vai variar muito. A arte funerária também vai se desenvolver. Então, o Reino Médio é o momento das artes no Egito. Então, não só a literatura, mas a própria arte funerária vai se desenvolver. Então, os caixões, eles vão passar a ter aquele formato de múmia que a gente vê aí muito em filme também. Eles vão passar a ser de madeira. Os textos dos sarcófagos também eram escritos não somente em paredes, mas também eram construídas estelas que eram colocadas próximas aos caixões. E aí nesse texto você tinha a biografia daquele indivíduo, o seu trabalho, seus feitos, seus costumes, sua fé, sua vida.
mas também tinham encantamentos que eram escritos para que essa pessoa conseguisse aí fazer a travessia até o mundo de Osíris. Então esses encantamentos também faziam parte dos ritos funerários que ajudavam a pessoa a fazer essa travessia. E esses encantamentos, a gente vê muito eles no Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos do Egito Antigo vai ser um livro que a gente vai trazer aqui para o projeto, mas a gente vai falar dele quando a gente for falar sobre o Império Novo, tá? Agora no Reino Médio nós vamos falar sobre outros tipos de literatura, mas a gente vai falar assim sobre o Livro dos Mortos do Egito Antigo, que é um livro muito conhecido, aí muita gente já deve ter lido até, inclusive, que reúne aí esses encantamentos, a parte mais de magia, que tem também dentro das crenças egípcias. Além disso, as estelas elas vão ser decoradas com olhos Widjat, que é aquele símbolo, né, o olho de Horus, que remete ao olho que Sete feriu e que foi restaurado por Tote no mito ali das disputas entre Sete e Horus. Também o anel de Shem, que significa eternidade, passa a ter também o disco solar alado, que é proteção, ascensão, renascimento, a jornada do sol, né, a jornada de Ra. E também é desse período os Shabit. O que é Shabit? Aquelas estátuas pequenininhas que tem ali, que eram encontradas ali nos túmulos. Essas estátuas, elas tinham uma função. As pessoas acreditavam que no mundo de Osíris as pessoas trabalhavam também, elas não ficavam só paradas em contemplação, havia um trabalho. Então, quando Osíris pedia para essa pessoa fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa, o que substituía a pessoa ali era o Shabit, que eram essas estátuas pequenininhas aí que a gente encontra também nos túmulos dos indivíduos. Além disso, também nos túmulos tinham amuletos, também passou a ter muitos amuletos, joias. As joias, elas tinham duas funções. Os egípcios gostavam muito de joias. Não à toa, eles iam buscar muito ouro na Núbia, como a gente falou no vídeo passado, para justamente fazer joias também. Que a joia, ela tinha duas funções, basicamente. A primeira é mostrar o status social do indivíduo, o indivíduo que portava joias, ele tinha um status diferenciado na sociedade. E a segunda também porque as joias funcionavam como amuletos de proteção. Mais pra frente, ali, quando a gente estiver no Império Novo, a gente vai entrar muito nessa coisa das magias, dos amuletos, dos encantamentos. Mas aí a gente já fica sabendo disso, e com o passar do tempo, essas joias elas passaram também a ser vistas como amuletos de proteção, e elas também compunham ali o complexo funerário desse indivíduo. E, claro, obviamente, a mumificação, que ela vai se ampliar nesse momento, mas ela ainda não vai ser, a qualidade dela ainda não vai ser muito boa. O que eles faziam? Eles tiravam as vísceras, eles faziam o processo de evisceração, tiravam as vísceras, desidratavam essas vísceras, deixavam em vasinhos próximos ali do corpo e fazia todo o processo de mumificação. Mas nesse momento ainda, essa mumificação ela não é tão boa. Os corpos que desse momento que foram localizados, né, as múmias que foram localizadas, melhor dizendo, elas não têm uma qualidade tão boa quanto as do Império Novo. Então, aquilo, conforme o tempo vai passando, as técnicas vão se desenvolvendo e enfim. Mas o importante mesmo para esses indivíduos, né, dentro da crença, da cosmovisão, é que todos esses ritos, né, você mumificar o corpo, você enterrar ele de uma maneira correta, numa posição correta, você fazer oferendas, de ter ali um sarcófago com escritos falando sobre a vida desse indivíduo. Tudo isso, você tem aí símbolos de proteção, né, amuletos de proteção. Então, tudo isso ajuda o indivíduo ao que mais importa, que é conseguir fazer essa travessia até o mundo de Osíris. Tá certo? Bom, então é isso, finalizo por aqui hoje, então, falando sobre essas crenças aí durante o Reino Médio. Espero que vocês tenham entendido bem, que eu consegui ter passado para vocês aí como funcionava esse pensamento, essa cosmovisão, essas crenças do Egito e como isso é importante para a gente entender essa sociedade. Nos próximos vídeos sobre o Egito, a gente vai entrar no campo da literatura, para a gente também entender essa parte artística e cultural dessa sociedade. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!